Fala aí pessoal, tudo bem? Renê aqui para mais uma dica rápida. E nessa dica rápida de hoje eu quero falar sobre Flow Along Curve que deu errado, né? Algumas pessoas já, alguns alunos também já comentaram comigo e me pediram que fizesse alguma coisa orientando um pouco melhor o Flow Along Curve. Então, eu estou aqui com o Rhino aberto, vou clicar duas vezes, sempre dou umas dicasinhas durante o processo assim, né? Essa é uma, de clicar duas vezes aqui nas 4 viewports para elas voltarem no padrão. E eu quero mostrar uma coisa para você aqui que eu tenho numa layer que está apagada, né? Que está desabilitada, eu tenho o exemplo que eu quero dar para você, já pronto, né? Que é este elemento fluindo nesta curva, né? O fluxo de um elemento desse nesta curva. Porém, ele pode dar muitas diferenças, pode ter coisas complexas aqui que a gente não entenda na hora e é isso que eu quero mostrar para você. Então, eu vou fechar isso aqui, vou habilitar a Layer Default para que tudo que eu faça a partir de agora saia na Layer Default. Eu só deixei esta outra aqui pronta para que você pudesse ver o trabalho pronto antes de eu começar a fazer. Então eu vou clicar duas vezes aqui para voltar. Vou clicar novamente, caso haja duas vezes aqui, caso tenha havido alguma mudança aqui nas viewports. E vou começar pela viewport front, desenhando um círculo, que é nesse círculo que eu quero fazer fluir aquele objeto. Digito 0, Enter. Agora aqui eu vou digitar 20 milímetros, que é de diâmetro, está lá em cima na linha de comando aqui que você está vendo. Vou alinhar dessa forma, como você viu, movimentei o mouse, Enter. Eu tenho aqui o meu círculo, né? Porém, eu vou fazer agora aquele arco, né, que eu quero fazer com que esse arco flua aqui. Então eu vou utilizar pelo círculo, né? Eu vou utilizar esta ferramenta aqui. Como eu estou com o Grid Snap habilitado, aonde eu clicar ele prende, ó. E aqui agora eu vou digitar 4 milímetros, Enter. Clico novamente e vou subir 2 milímetros, como você está vendo aqui, ó, 1, 2 milímetros. E agora eu vou aplicar neste elemento ou neste objeto o pipe, que é o cano, né? Com 0,4. Ele está aqui já com a medida, porque eu fiz o que está na lei vermelha. Então, 0,4 mais um Enter. E agora eu tenho o objeto. Beleza, então, o que eu faço agora para fazer esse objeto fluir aqui? Talvez você já saiba disso, mas depois nós vamos ver, durante esta aula, nós vamos ver aonde podem haver os problemas aqui. Para eu fazer o Flow Along Curve, eu preciso de uma curva base que orienta uma curva destino. Então o que é isso? Essa curva base é o perímetro dessa curva, a medida dela, né? E eu preciso estendê-la, fazer ela reta. Então como é que eu vou fazer para saber qual é a extensão desta curva? Eu seleciono, ou posso não selecionar ainda e vir direto aqui em Length, Measure Length, ó. Clico nela, na curva, e botão direito do mouse, e está lá a medida de 62 milímetros, 832. Tranquilo? Tirei a medida e agora eu vou desenhar uma curva, que aqui vai ser uma reta, né? Porque no Rhino a gente entende curva como reta, que é uma linha, né? Então cliquei em qualquer lugar, vou clicar, digitar o tamanho 62.832, ó, com o screw do mouse eu diminuir para ver o que eu estou fazendo, Shift pressionado para ela ficar bem alinhada e clico normal com o botão esquerdo. Agora com o botão direito eu encerro e tenho agora sim a minha curva base, né, que é a curva que vai originar tudo que eu preciso. Vou selecionar esse elemento aqui, ou melhor, antes de selecionar, o que eu preciso? Eu vou colocar este elemento em cima da curva, porque se eu deixar ele aqui, o fluxo
vai acontecer fora da curva. Então, para isso, eu vou utilizar aquele recurso que eu já comentei com você, já mostrei para você na dica rápida anterior, que é o Move, né? Eu vou movimentar esse elemento aqui, botão direito do mouse, clico em End aqui e vou levar ele lá para cima da curva no End na Viewport Top. Então, só para você ver, né? Ele está aqui e a curva está aqui e o elemento está aqui, que é um objeto. Eu tenho a mania de chamar de elemento, mas é objeto. Selecionei o objeto e eu quero fazer algumas cópias. Outra dicasinha aqui, né, que talvez eu já tenha dado em outra dica rápida, mas seleciono o objeto, pressiono a tecla Alt, clico na setinha preta e arrasto. Fiz um. Tem outros caminhos para fazer isso. Eu estou fazendo de forma rápida só para poder te mostrar o que eu quero mostrar. Se eu quisesse que ele não pulasse tanto, eu desabilito o Grid Snap e aí ele não pula. Vamos lá, vou desabilitar só para você poder ver. Clico Alt pressionado primeiro, depois eu clico aqui, ó. Agora ele não prende, tá vendo? Ele corre livre. Muito bem, aqui eu tenho então, vamos agora para a vista perspectiva. E então aqui eu tenho os elementos que eu quero fluir nesta curva, né? Que eu quero aplicar nessa curva. Pode ser qualquer tipo de curva, desde que ela seja fechada. Porém, existe um problema aqui que pode ter resultados diferentes. E o problema aqui é o seam, que é a costura, aonde fecha a curva. Então como é que eu vejo isso, né? Eu vou digitar SEAM e ele já aparece aqui, olha, CRV Seam, que é curva. Eu seleciono a curva, botão direito do mouse ou Enter, que é a mesma coisa, e ele me mostra, ó, você está vendo que deste quadrante para cima. Por que que foi nesse quadrante? Porque foi aí que eu encerrei. Quando eu fiz, ó, eu encerrei exatamente, eu posicionei aqui. Ele vai fluir, tudo que eu fizer aqui vai andar neste sentido, porém pode andar em outro, né? Então eu já estou sabendo aonde é a minha costura, o seam, então agora eu vou aplicar o Flow Along Curve. Aqui nessa caixa de ferramentas, eu vou utilizar o Flow Along Curve, seleciono os objetos, olha, para você ver como eu vindo da esquerda para a direita da seleção, eu só seleciono aquilo, botão direito do mouse, vou clicar aqui e você sabe, eu vou colocar de frente que o seam está bem aqui. Então eu vou clicar um pouquinho mais para cima e ver o que acontece. Você viu que ele partiu para aplicar do início do seam, né? Então vamos ver aonde está o seam para você poder ver isso. SEAM, aqui, opa, CR, deixa-me ver, acho que, não, eu digitei errado, SEAM, agora sim, Curve Seam, e clico nela, botão direito do mouse, olha lá, o que que ele fez? Então, ele pegou a partir daqui, ó, deste ponto, e fluiu neste sentido, tranquilo? Agora, olha só, se eu inverter uma situação dessa, botão direito, fechei, Ctrl Z, porque agora eu vou fazer uma outra coisa de outra forma, em outro sentido. Eu te aconselho, caso você se interesse para aprender mais sobre isso aqui, você fazer vários testes, né? E você vai entender como ela pode se posicionar. Por isso, quando for fazer e deu errado, se liga nisso que eu estou falando aqui, que você vai ver que a coisa funciona tranquilo. Vamos lá para o Flow Along Curve. Vou selecionar os objetos. Botão direito do mouse. Só que agora, em vez de clicar aqui, eu vou clicar nesta outra ponta. Ó, e ele vai girar ao contrário. Ó, e eu vou clicar novamente aqui, só para você poder ver. Olha o que que aconteceu. Por que isso? Aquele que eu fiz, ele girou neste sentido. E eu, se clicar aqui, ele vai girar no sentido contrário. Então, é esse detalhe que é importante você observar quando você for fazer. E sempre, quando você fizer, você ainda pode verificar qual foi o fluxo, da onde que rolou o fluxo. Então, vamos novamente aqui.
clicar, digitar sim, CRV de curve, né? Seleciono a curva e botão direito do mouse. Olha lá como ele fluiu. Só que ele está fluindo daqui para baixo, né? Aplicou porque eu inverti a ponta. Então, se eu clicar nesta ponta é uma coisa, e se eu clicar nesta outra ponta é outra. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Então, era isso que eu queria mostrar para você nesta dica rápida, que seja qual for o elemento que você vai fazer ou a curva, você sempre tem que ver. É claro que só existe sim, que é costura, em curva fechada. Em superfície fechada também é a mesma coisa. Então você vê que a posição que você vai clicar é muito importante para que flua, o flow along curve aconteça exatamente da forma que você quer. Beleza? Nesta aula eu vou ficando por aqui. Eu vejo você na próxima dica rápida, né? Aula não, é dica rápida, mas rápida que já foi 11 minutos, mas eu vejo você na próxima dica rápida. Um grande abraço e até lá.